Olá pessoal, aqui estamos para mais um estudo da vida e obra de Leon Denis, agradecendo a todos pela companhia, pela participação, por estarem conosco também nessa reta final aí de estudo da biografia de Leon Denis, escrita pelo seu grande amigo Gaston Luce. E a gente pode até dizer que a obra já acabou, né? A gente vai dar início agora aqui aos apêndices colocados pelo Gaston. O livro editado pelo CELD, ele vai ter dois momentos de apêndices, que um é o apêndice colocado pelo próprio autor, pelo Gaston, e depois a editora também colocou alguns, e que é bacana, porque enriquece a obra, né? Apêndices, anexos, enfim. Artigos que foram colocados aqui. A gente vai falar agora do testamento moral. Então eu considero assim de suma importância a gente fazer esse estudo, porque faz parte da vida de Leon Denis. Então o testamento que ele deixou enquanto encarnado. Depois a gente vai ver aqui digamos assim, um artigo, né, publicado pelo Gabriel Gobron, que foi alguém que conviveu ali por um certo tempo, né, fez uma visita a Leon Denis. Depois, O Fim de um Sábio, que foi um artigo publicado pelo jornal Le Matin. Então, assim, esses são os três primeiros apêndices, e a gente vai avançando aqui até acabar a obra mesmo, assim, vamos até o finalzinho, e depois iniciaremos o estudo de um outro livro, surpresa ainda, né? Vamos fazer o suspense, não, né? Não, eu gosto do suspense. O pessoal fala que eu gosto da spoiler, mentira, isso aí é fake news, eu guardo segredo. E vou guardar isso aqui até o final. De hoje, Bom, vamos lá então, no capítulo 1, então dessa parte, desses apêndices, ele vai trazer então o testamento moral. Eu já até brinquei com alguns amigos que eu ainda quero fazer tô devendo isso aí para muitos já. Eu ainda quero fazer uma palestra sobre o testamento moral de Leon Denis, porque realmente, a gente percebe a grandiosidade desse espírito, né, em poucas linhas. A gente percebe aqui a crença na imortalidade da alma, reencarnação, mundo espiritual, desapego aos bens, que tem gente que é apegado enquanto encarnado, desencarna, continua apegado e vai. Então a gente percebe aqui não apenas as crenças que moviam Leon Denis, mas também traços do seu caráter, das suas virtudes, tudo isso colocado num simples testamento. Então a gente vai ler, inclusive ele todo, fazendo algumas pausas, né, que a gente julgar aqui importante, só para a gente ter noção realmente do que é um testamento relativamente curto, só para a gente ter noção do que é de fato o espírito Leon Denis. No final de minha vida, nesta hora crepuscular em que uma nova etapa termina, em que as sombras crescem sem cessar e cobrem todas as coisas com seu manto melancólico, recordo o caminho percorrido desde minha infância. Depois, dirijo meu olhar para adiante, para essa porta que brevemente se abrirá para mim, para o além e suas eternas claridades. Nessa hora, minha alma se recolhe e se desprende, antecipadamente dos lhames terrenos. Ela vê e compreende o objetivo da vida. Aqui eu já faço a primeira pausa. O que ele coloca aqui já é a consciência, né, do que vai acontecer. Assim, nossa, mas interessante, porque ele já tinha, vai acontecer isso. E não sei, ele deve ter lido, certamente leu Ernesto Bozano, mas também porque leu Allan Kardec, que traz detalhes como esse. Ernesto Bozano, no livro A Crise da Morte, quando ele pega ali várias comunicações, né, de espíritos através de diversos médiuns, Ernesto Bozano faz um comparativo do elemento ou dos elementos comuns em todas as comunicações. E depois ele faz, no final do livro, uma conclusão. Depois ele desdobra ainda mais essa conclusão, e ele diz que aqueles que se comunicaram, que ele analisou, e a gente pode dizer que sim, dependendo da comunicação, porque nem todas nelas trazem tantos detalhes, mas boa parte delas, os espíritos relatam aquilo que o Ernesto Bozano classificou como a crise pré-agônica.
né, que você está ali pré-agonizando para passar para o outro lado, né, quase naquele momento final, e aí você vivencia uma crise. E que crise é essa que ele fala? É a crise de reviver talvez uma jornada, no caso de Denis, de 81 anos em alguns segundos. Você pôr ali um vídeo, né, de você mesmo, na sua mente, na sua memória. É óbvio que aqui você não vai ver tudo, né? Não vai ver os 81 anos de Leon Denis, não. Mas aqueles lances mais marcantes, é claro que eles farão parte desse momento. Porque eles tiveram uma força maior, digamos assim, eles causaram algo em nós. E a gente pode perceber isso até enquanto encarnado. Igual eu que agora estou longe de desencarnar, né? Mas se eu fizer, espero, né, pelo menos. Mas se eu fizer um esforço aqui agora, eu vou me lembrar de várias coisas da minha vida. Mas outras não. Outras elas fizeram parte ali de algo mais corriqueiro, tá, comum. Mas aquilo que foi marcante num dado momento, a gente carrega isso. E nessa crise, chamada de crise pré-agônica por Bozano, e que Denis dizia aqui, né, de que ele recordar o caminho percorrido desde a infância, isso faz parte, às vezes as coisas boas, as coisas ruins. Então, e Denis tinha essa consciência de que faria esse olhar para trás, mas ao mesmo tempo não ficaria lá, né? Então, é como se fosse, opa, eu olho o retrovisor, depois eu olho para a brisa, porque eu tenho que caminhar para frente. Então ele sabia, tinha essa consciência. E eu acho isso aqui já de certa forma fantástico. E é interessante que a gente vai entrar nisso agora, nesse assunto da perspectiva dele, né, de fazer uma perspectiva de toda a sua vida, mas eu já li em vários locais as pessoas falando sobre essa ansiedade gerada por essa crise, né, pré-agonizante que você disse, né? Essa crise, essa sensação de estar diante da morte, muitas vezes leva a pessoa a fazer determinadas mudanças na sua vida. Justamente o EQM, e eu digo assim, até nem tão extremo, né? Eu lembro no começo da biografia que o Gaston Lúcio explica que dos questionamentos, muitas das reflexões que Leon Denis fazia, muitas pessoas só fazem diante da morte, numa doença terminal ou diante da perda de um ente muito querido. Então, a gente vai aprofundar mais agora, mas é interessante que no fim da vida, ele tem, às vezes, de certa forma, o início dessa crise, mas aí ele começa a recordar e consegue reviver todas as tarefas que ele desempenhou ao longo da vida, né? Que muitas vezes a gente sente umas pitadas dessas crises, né? De às vezes olhar e falar, nossa, eu tô ficando um pouco mais velho, nossa, a gente às vezes olha, por exemplo, para a saúde, no momento que a gente está com a doença, às vezes uma enfermidade, uma gripezinha, aí você fala, nossa, era tão bom, tá saudável. São os contrastes da vida, né? Sim, e isso que você estava falando, William, ele pode ter lido o Ernesto Bozano, sim, mas ele também fez muitos estudos disso, né? Assim, Leon Denis estudou muito, principalmente no problema do ser e do destino, né? Ele traz muitos casos de pessoas que passaram pelo que o Tarso falou, né? O EQM, né? A experiência de quase morte. E ali naquele instante eles tiveram reviveram, né? Fatos da vida assim que marcaram e que depois até traz mesmo uma renovação, né? Insights, e isso traz uma renovação, né, para a pessoa tem aquele susto, é como se tipo, quase aconteceu, né? Aí ele vê a bênção de estar encarnado, né? O que você estava falando, eu lembrei, eu brinco muito assim, quem já tirou o siso sabe a bênção que é mastigar. Porque quando você tira o siso, você não pode um cisco de alimento, porque aí o negócio tá com ponto, e aí às vezes estica o ponto e dói, e aí você tem que tomar sorvete, você tem que tomar sopa, e você fala assim, aí passa 2 dias, você fala assim, eu quero comer um biscoito, e não dá, sabe? Então é boa, a parte do sorvete é boa até você ter fome
e já depois de ter comido sorvete o dia todo, você fica com fome, porque não nutre, né? Aí você fala assim, eu quero comer uma coisa mais concreta, e não dá. Então, assim, é quando a gente perde mesmo, né, que a gente dá o valor. E é o bacana de ver Leon Denis, essa, vamos dizer assim, essa postura, né, de ao longo da vida já ir refletindo, para permitir ele escrever um parágrafo como esse aqui, né? Nessa hora, na hora do desencarno, minha alma se recolhe e se desprende antecipadamente. Isso aqui é dos liames terrenos. Isso aqui é para poucos, né? Uma pessoa ela ter essa convicção de que isso vai acontecer com ela. Você vai comentar, né? Você não vai deixar isso aqui passar. É porque a gente às vezes olha isso e até pensa assim, nossa, mas que, né, que arrogante, né, que vaidoso, que convencido, né? É porque era algo sincero talvez dele, se ele estava sentindo isso aqui mesmo, e a vida que ele construiu não nos deixam dúvidas quanto a isso, então você falou, realmente, não dá para você imaginar Leon Denis desencarnando, como Kardec desencarnando, ou Chico desencarnando, ou Dona Ivone do Amaral desencarnando, ficando preso ao corpo terrestre. Então, assim, é óbvio como os espíritos dizem para Kardec no Livro dos Espíritos, né? E que essas almas, né, que já tinham esse desapego, essas almas que já tinham essa convicção, que, né, constroem toda uma vida, que vivem bem no sentido mais verdadeiro da palavra, elas sim, elas antecipadamente se vê já desvencilhadas, né, de toda aquela, às vezes, sensação que a desencarnação pode provocar em alguns extremamente apegados. Então, e a gente vai ver que isso aqui é um parágrafo que só dá é a introdução da consciência que ele tinha dele mesmo. Porque no outro ele vai dizer assim, aliás, eu vou ter que voltar nesse parágrafo, que aqui ele fala, ela, quer dizer, a alma dele, né, vê, que uma coisa é ver, e compreende o objetivo da vida, que eu acho que são dois passos diferentes, né? Porque você vê é uma coisa, estudar, ler. Nossa, eu estou lendo aqui. Mas você compreendeu? Não. Eu só estou lendo. Mas eu já vi. O que eu tenho que fazer na vida? Mas você já compreendeu? Não, eu só vi por enquanto. Então aqui ele demonstra assim, a postura de quem vê, de quem tem essa consciência que leva à compreensão, a compreensão que leva à consciência, enfim, mas que vai dizer logo em seguida, consciente de seu papel neste mundo, reconhecida pelos benefícios divinos, sabendo por que veio e por que atuou, bendiz a vida por todas as alegrias, todas as dores, todas as provas salutares que experimentou e agradece os instrumentos de sua educação e de seu progresso. Então, não tem condição. É o que ele fala. Isso aqui é um parágrafo que a gente lembra muito do porquê da vida, né? Que ele vem trabalhando isso ao longo de todo aquele livrinho fininho, mas extremamente agradável, né? Do porquê veio, por que você está encarnado, para onde você vai. Então ele tinha essa consciência. E quando fala bendiz a vida, as alegrias, aí, vírgula, e as dores, ele nem deixa um pouco para frente, já coloca logo em seguida. Porque aquele que reconhece qual que é de fato o porquê da vida, ele não agradece só as coisas boas, ele agradece até por aquelas, né, desagradáveis, porque entende como isso é importante na construção, né, de um espírito mais evoluído. Então aqui ele destaca as provas, e quando fala agradece os instrumentos de sua educação e de seu progresso, eu me lembrei de Caibar Schutel, né? Porque Caibar, lá no seu velório, é curioso, porque eu brinco que isso aí é o auge do palestrante, é fazer palestra no próprio velório, né? É meu sonho, assim, se eu tiver esse mérito, vou dar uma de Leon Denis aqui, né? Se eu puder estar desapegado nessa hora e consciente do meu papel, e eu poder fazer uma palestra através do Gustavo, talvez, né? Diante do meu cadáver. É uma boa notícia para você, né? Quer dizer que você vai depois de mim. Pessoal, o Caibar Schutel incorpora num médium amigo seu chamado Urbano e começa a fazer uma palestra diante do cadáver, lá no salão onde que era velado,
não me falha a memória, na Câmara Municipal de Matão, porque ele foi o primeiro prefeito daquela cidade. E ali, ele diante do corpo, o médium reluta um pouquinho, né? Não queria dar passividade, mas aí o superior se impõe, a autoridade moral não tem muito o que fazer. E Caibar, dizem as pessoas, fez uma palestra assim, que emocionou a todos. E digamos que o tema da palestra foi a gratidão ao corpo físico. Ele agradecendo o corpo, se você fazer uma homenagem, falou, obrigado, né? É um negócio impressionante, assim. Eu morro de inveja do Caibar. Quem sabe ele tem o mérito de fazer um negócio desse. O Quincas está para fazer, né? Se ele tiver mérito, né? E ele está acostumado a falar. E o Quincas está acostumado a falar em velório já, né? Mas é isso. E aqui no próximo parágrafo ele vai falar o seguinte: bendiz, falando ainda da própria alma, né? Como se ele já estivesse desencarnado aqui, esse esforço dele. Bendiz a vida terrena, convencida, quando a deixar, de que retornará mais tarde, numa nova existência, para ainda trabalhar, sofrer, aperfeiçoar-se e contribuir, por seus esforços, para o progresso deste mundo e da humanidade. Então, que já é a noção, a convicção da reencarnação, né? Opa, eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu preciso voltar. Para quê? Não, agora eu quero voltar só para descansar, porque nessa aqui eu já trabalhei demais, já não dá mais. Aí ele até escolhe, o que você vai ter aqui, Leonini? Trabalhar, sofrer, porque ele sabe que não vai voltar, não vai ser um mundo celeste ainda, então vai ter dificuldade, vai ter desafio, aflição, mas que leva para que propósito? Aperfeiçoamento. E espera então contribuir para o progresso do mundo da humanidade. Então digamos assim, continuar o que ele já fazia, né? Não dá saltos, então é uma continuação. E para mim isso aí é até um pouco não, né? Isso aí é uma humildade muito grande, né? Porque ele assumindo que ele vai voltar. Não é assim, não, porque essa aqui já foi boa demais, agora eu paguei meus débitos tudo. Vou pra outra. Agora é Júpiter e o Sol. Então assim, é ele reconhecendo, né, a humildade de reconhecer assim, eu ainda tenho coisas para fazer, eu ainda tenho coisas para melhorar, eu ainda tenho por que voltar e para que voltar, né? E isso me chama muita atenção, assim, porque a gente para ver assim, apóstolos de Jesus reencarnaram. Então, quando a gente diz que nós estamos longe ainda de parar de encarnar, é porque nós estamos mesmo, né? Nós estamos muito longe ainda. E ver que Leon Denis tem essa humildade de reconhecer, olha, eu ainda preciso fazer muito mais, ele sabendo que o que ele fez aqui, por mais grandioso que foi, não vai isentar ele de nada. Dos próximos passos, vamos dizer assim, os próximos passos não serão mais fáceis só porque essa foi bem sucedida e foi muito bem sucedida, vamos dizer assim, mas essa humildade de trazer isso aqui, né? Porque tem gente que até estranha se falar assim, não, Kardec reencarnou, ou Leon Denis reencarnou, ou Bezerra reencarnou, fala assim, nossa, mas eles reencarnam ainda? Sim, né? Então eu achei muito bacana essa parte dele aqui, porque a gente endeusa as pessoas, né? E fala assim, não, depois dessa aqui é só mundo feliz. Não, né? Às vezes não, né? Às vezes até merece mundo feliz, né? Mas não quer. Porque às vezes aqueles que eles amam e a causa que eles, né, deram tanto amor, deram a vida, continuam em construção, não falou, eu preciso voltar. E a gente vê, igual você disse muito bem, no próprio movimento espírita, indivíduos que às vezes faz alguma coisinha ou outra e fala assim, nossa, na próxima não quer voltar para a Terra de jeito nenhum. Meu filho, quem que é você? Né? Bezerra de Menezes já podia estar longe e segundo consta alguns relatos, está aí. Né? Leon Denis fala que vai voltar. Então, né, realmente a gente precisa ter um pouco mais de humildade e entender que eu acho muito mais do que a Terra precisa da gente, a gente precisa da Terra, né? A gente tem essa ideia, não, na outra eu não preciso mais, não precisa não, Então realmente a humildade você destacou bem, é aí que precisa, né? E aí ele vai dizer aqui, consagrei esta existência ao serviço de uma grande causa,
o espiritismo ou o espiritualismo moderno, que será certamente a crença universal, a religião do futuro. Consagrei à sua divulgação todas as minhas forças, toda a minha capacidade e todos os recursos de meu espírito e de meu coração. Tenho sido sempre e poderosamente sustentado por meus amigos invisíveis, por aqueles a quem irei juntar-me brevemente. Então aqui outro princípio doutrinário, né? Influência espiritual, né? Falou de imortalidade da alma, reencarnação, agora já traz aqui a questão do amparo espiritual, né? Dessa mediunidade dele que ostensiva por um período, mas depois ela ficou ali presente, mas de uma maneira mais sutil, e ele o tempo todo reconhecendo a presença e a influência desses espíritos. Então, até no testamento, eu falo, o testamento dele é uma aula de espiritismo. Então, e aqui agora gratidão, né? Outra virtude, humildade ali atrás, agora gratidão, desapego um pouco mais para frente. Então é de se destacar isso. E aqui ele vai dizer: pela causa do espiritismo, renunciei a todas as satisfações materiais, mesmo as da vida familiar e da vida pública. A gente viu lá antes que ele abriu mão de família, foi convidado para a política e abriu mão disso. Aos títulos, às honrarias e funções, vagando pelo mundo, muitas vezes só e triste, porém, no fundo, feliz de assim pagar minha dívida do passado e de me aproximar dos que me aguardam no além, na luz divina. Então isso aqui é muito forte, né? Primeiro que ele abriu mão, a gente já destacou. Abre mão de títulos, honrarias, funções. Isso é importante destacar, porque a gente às vezes, na ânsia de muito ajudar e de ajudar em várias frentes, recebe funções as mais diversas e vai aceitando, né? Função disso, função daquilo, função... E de repente, a hora que você vê a causa espírita, não, eu recebi a função de ser, com todo respeito a quem tesoureiro do clube. Aí o outro chega e fala, não, deixa eu te falar, tem uma associação aqui dos comedores de biscoito. Está precisando de um secretário. Ah, não, então eu vou lá, sou secretário da comedor de biscoito. De repente chegou e falou, não, está precisando de um vice-presidente agora da associação dos produtores de café. Ah, então eu vou lá também. Nada a ver com a vida profissional que a gente pode ter. Na verdade, a gente deve ter a vida profissional. A gente às vezes pega tantas funções extras, né, tantos penduricalhos, digamos assim, de compromissos, que acaba, vamos dizer assim, prejudicando e comprometendo a própria tarefa principal, que é o espiritismo, né? Então, nada contra a pessoa que exerce funções as mais diversas. Mas, no caso de Leon Denis, a tarefa dele com a doutrina, ela era muito grande, ele tinha essa consciência. Então, ele sabia que não dava para ficar assumindo tantas coisas que prejudicariam, né, a qualidade e até a quantidade, né, do tempo que ele doaria à doutrina. É isso que eu ia ponderar. É a questão de ter a consciência do próprio papel, né? Porque a gente também tem que analisar com qual motivo a gente toma as decisões que toma, né? Porque às vezes uma pessoa, como essa que o William citou, que vai pegando cargos e funções, às vezes tá interessada numa vida material mais confortável, né? E aí ele desencarna e se desculpa, falando assim, não, mas eu tinha que dar uma vida mais confortável para meus filhos, né? Às vezes tem essa desculpa, não. Eu tinha que dar uma vida mais confortável para minha família e tal. Aí no próprio Evangelho, né, segundo o Espiritismo, vem a mensagem falando assim, mas por que os seus filhos não poderiam lutar como você lutou? Né? Então a gente tem que avaliar o motivo, né? Porque a gente sabe, a gente comentava aqui antes do estudo, que há pessoas que encarnam como estando na política. E aí a questão é ela levar, não é ela trazer a política para dentro do centro espírita, mas é ela levar o sentimento dela moral e ético para dentro da política, né? E transformar a política usando o espiritismo, porque isso também é divulgação. Mas no caso do Leon Denis, tendo essa consciência, sentindo essa vontade, né? Porque às vezes a gente sente vontade de fazer uma coisa e faz outra, porque essa outra vai trazer benefício material. Né? Então eu falo assim, eu poderia, por exemplo, optar por ter um cargo mais baixo, que
que me permitiria ter mais tempo para fazer para fazer um estudo, mais tempo para fazer uma visita, mas eu estou mais interessado num cargo alto que me dá mais dinheiro. Isso te dá dor de cabeça que você não teria, te dá preocupações que você não teria. Então é a gente ter essa noção de o que move a gente, né? Porque é nesse o que move que a gente vai estar respondendo se a gente está indo no caminho certo ou no caminho errado. No caso, o Leon Denis tinha isso muito claro, né? Quando ele recusou a oferta política, ele falou assim: meu amigo, eu não vou trabalhar pela França. Eu vou trabalhar pelo mundo inteiro. Então ele já tinha esse ímpeto. Optar ali pela política em troca de benefícios sociais e materiais seria assim vamos dizer assim, uma queda, né? Vamos dizer. Então é muito a gente olhar o que move a gente, o que está movendo a decisão que a gente está tomando, né? Porque nesse o que está movendo, se a gente for bem sincero, aí é a questão 919A, né? Do Livro dos Espíritos. Mas assim, se a gente for bem sincero, o que está me movendo? Se a resposta for boa, então persista. Se ela não for, então é hora de a gente mudar o rumo, né? E a gente costuma comentar muito, e eu acho que é interessante essa perspectiva, né? De que às vezes Denis tinha esse compromisso da continuação do espiritismo ali pós-Kardec, principalmente nos seus desdobramentos filosóficos, né? E às vezes é uma tarefa que ele assumiu pelas faculdades, pelos talentos que ele já tinha. Só que esses mesmos talentos podiam ser usados para milhares de outras coisas, né? E em determinados momentos, vamos colocar assim, a própria oratória dele, a própria capacidade de convencimento, o magnetismo, era um dos melhores talentos para você entrar na política e fazer um bom trabalho. Digo até fazer um bom trabalho. Só que o que ele pensa? É interessante que aquele argumento que ele usa, que Gaston Luce retrata, é de que ele pensa, não, mas fora dos interesses locais, até os nacionais que ele tanto cultivava, ele pensava nos interesses humanos, né? No interesse da humanidade como um todo. E ele tinha... igual a gente fala muito do alvo, né? De conseguir contemplar essa perspectiva de que o espiritismo é a religião do futuro, né? Então, assim, através dessa compreensão, ele conseguia fazer a escolha dele de forma certa, né? De olhar para as capacidades, para as potencialidades e para as oportunidades e falar, não, essa aqui é a melhor escolha. Então é tão bonito que, assim, tanto ele sendo amparado como ele mesmo escolhendo, o caminho era um só. Porque era o bom caminho, né? O melhor caminho que ele poderia escolher ali, e ele escolheu. Então, por isso que ele chega ao fim com esse sentimento de dever cumprido, né? Que eu acho que deve ser a maior satisfação nesse momento do desencarne, né? Porque a gente faz muito essas ponderações das leituras daquele que chega arrependido e daquele que chega com a tarefa concluída, né? E aí a gente vê a importância desse parágrafo que o William leu, né? Vagando pelo mundo, muitas vezes só e triste, porém no fundo feliz. Essa felicidade, talvez ele só foi capaz de percebê-la agora. A hora que ele escrevia, talvez isso aqui, ou eu falo assim, com a própria idade. Porque se perguntasse para ele, lá com 10, 12 anos, que ele trabalhava e tomava conta do pai, você falava assim, você está sendo feliz? Talvez ele falaria que não. Ele fala assim, eu estou cumprindo o meu dever, mas eu não queria estar aqui, eu queria estar estudando, eu queria estar lendo, eu queria estar fazendo um monte de coisa. Mas agora ele foi capaz de perceber isso, né? E às vezes a gente até é muito imediatista, que a gente quer colher o fruto antes de plantar a semente, né? Então, é a gente perceber assim, que a dor, ela é ruim quando a gente passa por ela. Mas é como um remédio amargo, né? Ele é amargo na boca, mas ele cura. Vamos lá, então. Mas é interessante que ele fala, vagando pelo mundo muitas vezes só. Eu acho interessante destacar isso aqui, porque a vida do missionário não é fácil. A gente às vezes fala assim, nossa, o Chico, o Divaldo, não sei quem, vai falando o nome.
mas só quer saber da selfie, né? Nossa, precisa dar autógrafo, tirar selfie, tá aí no site, todo mundo falando. Mas a vida do missionário, ela é de muita solidão, inclusive. Até mesmo porque você nunca sabe se a pessoa que está se aproximando, ela é amiga mesmo. Às vezes até pode saber, mas muita gente aproxima por interesse, né? Fala, eu quero aproximar daquele médium, que vai que ele conta como é que tá o meu pai que está desencarnado já, vai que, né, no momento de intimidade ali. Queria aparecer, então queria aparecer, queria estar ali sentado na mesa do lado do médium, e sair nas fotinhas, sair nas filmagens. Enfim, interesse pessoal, né? Interesse de alimentar a vaidade, o orgulho. E no fundo, às vezes, esses missionários eles se sentiam solitários em alguns momentos. Momentos de viagem, né? Ia de uma cidade para outra naquela época, com um meio de transporte muito mais precário do que temos hoje. Muitas vezes acompanhado de alguém encarnado. Então era um momento assim, de introspecção, de meditação, de refletir, então, que é bom em alguns momentos, mas que em outros também acaba comprometendo um pouco. Então é importante, né, ver que mesmo hoje, com as facilidades, né, fico imaginando alguns palestrantes aí ficar horas e horas no aeroporto, né? A gente pega o próprio Divaldo, tá aí com 90 é sempre bom atualizar, 92, né? 92 anos, quase 93, e vai para a Europa e fica horas em aeroporto, e escala, conexão, e voo de madrugada, aí aqueles aviões ali apertadinho, não é fácil não, então é complicado. Mas no fundo, eu acho bom colocar aqui no fundo, né? Porque a felicidade é isso. Às vezes por fora você tá ali, né? Nossa, eu tô sofrendo aqui agora, né? O avião tá apertado aqui, ó. Ou como diz Leon Denis naquela história dele dormindo com os cabritos vindo cheirar, pulga, comendo uma sopa que a pessoa cuspiu na colher, limpou na roupa suja. Então eu tava triste aquela hora ali. Mas no fundo, talvez à noite, no outro dia, eu falo assim, nossa, aquilo foi importante. Eu tinha que passar por aquilo, porque se eu não passo por aquilo, se eu não como aquela comida ruim, eu não chegaria no meu destino, eu tombaria por fraqueza, enfim. Então, esses momentos difíceis, eles acabam deixando algumas marcas agradáveis, mas no fundo nos traz a sensação do que o Tarso colocou, dever cumprido. E essa é a felicidade que a gente deve buscar experimentar. Aqui ele fala de feliz de assim pagar minha dívida no passado, né? William, dívida é uma palavra muito pesada. Pode escolher outra, mas é uma noção de que ele trazia consigo compromissos, né, do passado para resolver nessa encarnação. Então isso aqui acontece com muitos de nós. Eu não gosto de generalizar, para falar assim, todo mundo tem. Não, mas boa parte, né, a grande maioria, 99, talvez 0,99%, traz para essa encarnação compromissos graves do passado. Na oportunidade agora de fazer o certo. Ninguém reencarna para errar. A gente tem até as tendências, né, os arrastamentos para o erro, às vezes semelhantes aos que nós caímos antes. Mas a intenção é acertar. E agora aqui já no sprint final da sua encarnação, ele tinha essa consciência. Opa, eu creio que acertei, então algumas das dívidas aí estão saldadas. Só puxar um ponto, eu estou refletindo aqui para ver se dá para concluir isso ou não, mas eu acho que dá. Porque ele fala assim, ó, feliz de assim pagar minha dívida do passado e de me aproximar dos que me aguardam. Porque é como se ele trouxesse aqui, então, dois lados do mesmo ponto de vista, vamos dizer assim. Porque a gente sofre, e às vezes a gente acha que a gente sofre só para pagar a dívida. Então, quando ele traz, né, dívida do passado e de me aproximar dos que me aguardam. Claro que em pagando a dívida ele se aproxima, mas ele também se aproxima pelo aprendizado, né? Então eu gosto de falar assim, que a gente encarna para aprender. Seja para aprender a lidar com coisas que eu não soube, que aí é o pagamento de dívida, seja para aprender coisas para o futuro, para eu não errar mais, né? Porque eu também tenho que pagar a dívida sim, mas eu não vou viver eternamente pagando dívida. Eu tenho que começar a aprender a não contrair dívida. Então é o que ele falou aqui, é dívida do passado e me aproximar, como se ele estivesse resolvendo o passado, mas também dando passos para o futuro, né?
Então, e ele traz muito bem isso, né? Leon Denis traz essa questão, acho que é lá no Problema do Ser e do Destino, quando ele fala assim, o espírito que está passando pelo sofrimento não necessariamente é um devedor do passado. Às vezes ele próprio escolheu aquela dor porque ele sabe que aquilo vai dar coisas boas para ele no futuro, né? É como se passar pela dor, não só para pagar a dívida, mas para me ensinar a não errar mais. Que é o que está no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, uma mensagem, acho que é do Fenelon. Ele diz assim, Deus permite a dor para que a gente saiba o sofrimento que a gente é capaz de causar. Então, às vezes eu não fiz nada para passar por aquilo, mas eu já estou aprendendo a dor que eu sou capaz de causar para eu evitar causar na frente, né? Então, é essa dualidade que ele deixa aqui. Claro que eu posso estar forçando a interpretação, mas ele deixa isso aqui, né? A tristeza, a solidão, o cumprimento do dever, que talvez é penoso, mas que ele traz essa dualidade, né? É o pagamento da dívida e o aprendizado futuro, né? E agora ele vai iniciar a questão dos recursos materiais, né? Ele vai dizer, abandonando a terra, quero que os recursos por mim deixados sejam consagrados ao serviço dessa mesma causa. É com este pensamento e com esta firme vontade que organizei a lista de meus herdeiros. Lista bem curta, né? Inicialmente, com o objetivo de propaganda doutrinária, deixo ao senhor Jan Mayer, residente na vila, vai trazer aqui o endereço que ele morava, a propriedade de minhas obras que figuram na Biblioteca de Filosofia Espiritualista Moderna e das Ciências Psíquicas, que ele fundou. A gente falou de Jan Mayer várias vezes, né? Importantíssimo. Vale lembrar que ele que estava responsável por publicar a biografia de Allan Kardec, escrita por Henri Sauce, e que Leon Denis escreveu o prefácio, que no momento final ali ele fala, né? Enviar a Mayer no dia 15, aquele Mayer é este mesmo, então tinha uma relação muito próxima com Leon Denis, e então ele recebe, digamos, a herança intelectual de Denis. Então Mayer é o responsável por, nesse primeiro momento, zelar, por, né, continuar as publicações. E além disso, diz Leon Denis, deixo ao dito Jan Mayer todos os volumes e brochuras em depósito na tipografia Arro, em Tours, assim como os clichês, impressões e anexos referentes a essas obras. Deixou tudo para Jan Mayer. Se, por morte do Sr. Jan Mayer, o funcionamento de sua biblioteca acima designada se achar comprometido, minhas obras cairão no domínio público e todos os interessados poderão reproduzi-las, com a condição de seguirem escrupulosamente o texto de cada última edição sob o controle e vigilância de meus executores testamentários. Então olha a grandeza, né? Ele já falou, não, e se um dia a biblioteca fechar? Ele fala, não, se ela fechar, então é do povo. Aí vocês fazem o que vocês quiserem, precavido, e ao mesmo tempo assim, a intenção dele não era limitar, né? Que a gente vê hoje uma briga de obras aqui, obras dali, mas você não pode publicar porque isso aqui deixou para mim. Tudo bem, você tem que designar alguém, mas olha Leon Denis, né? Gente, eu desencarnei mesmo. Agora faz o que quiser, que isso aí, desde que quanto mais melhor. Hoje você tem as obras de Denis, é claro que tem a diferença no português, que é a questão da tradução. Porque a editora, às vezes ela contrata, se ela consegue voluntário, ótimo. Mas normalmente a editora ela tem que contratar alguém para traduzir do francês para qualquer idioma. Então, no caso, traduz para o português. E isso gera normalmente um custo para a editora. E a editora detém o direito da tradução. Mas o direito em francês é de quem quiser. Então, em francês, ela não tem dono. Agora, depois você traduz aí cada um, e ainda assim a gente percebe, né, como a obra de Leon Denis, ela é, digamos, popular até hoje. E você tem a FEB, você tem a Edicel, mais recente, você tem o CELD, você tem a Editora do Conhecimento, publicando alguns livros, e tem vários outros projetos envolvendo publicação das obras de Leon Denis. Então a gente fica assim, enquanto admirador da obra, a gente fica extremamente feliz de ver que a sua intenção lá atrás, que era deixar a obra,
o mais popularizada possível, ela aconteceu. Claro que pegou uma época ali na França já de declínio do movimento espírita, né? Mas achei interessante esse cuidado dele. E aqui o Gaston Lúcio coloca uma nota dizendo que, fiel ao espírito de caridade que o animava e se manifestava em numerosos dons, pleno de zelo fraternal para com seus semelhantes, zelo que se exerceu largamente durante a guerra e crescia com o tempo, Leon Denis legou uma parcela notável de seus bens ao Departamento de Assistência Social da cidade de Tours e ao Instituto de França. Aqui ele não especifica quais bens, eu acredito que sejam os bens financeiros, que não eram muitos, eram muito poucos na verdade, mas ainda assim importante. E aqui eu achei ele extraordinário, porque o Diemeyer precisava disso. O Diemeyer era muito rico, um homem muito bem resolvido na área profissional, um homem, vamos dizer assim, um empresário de sucesso na época. Então ele não precisava mais dos parcos recursos de Leon Denis. Então ele deixa para onde? Para um departamento de assistência social. Então é para quem realmente ali precisava, e também é o Instituto de França. Então esse é o testamento moral de Leon Denis. O outro capítulo é um artigo publicado em 1926. Então aqui a publicação do artigo aconteceu 6 meses antes da desencarnação de Leon Denis. A gente não sabe quando é que aconteceu esse encontro de quem escreveu o artigo, que é o Gabriel Gobron. Gabriel, escritor e orador da época de Leon Denis, abordava algumas questões em relação ao celtismo, ao druidismo, e ele vai escrever um artigo relatando as suas impressões da visita que fez a Leon Denis, quando numa ocasião ele foi fazer uma conferência nas sedes da prefeitura da cidade de Tours. E aí é claro que ele vai ao encontro de Leon Denis, faz uma visita, e eu destaquei aqui um pequeno relato, né, da experiência dele com Leon Denis. Ele vai falar de várias coisas, mas eu destaquei um trecho aqui que ele fala que viu vários amigos, né, que presenciou, que conviveu ali com alguns deles. E ele diz que, enfim, e principalmente, há também aquele que há meio século se pôs ao serviço da causa mais achincalhada, mais ridicularizada e mais sistematicamente ignorada, a do espiritismo. Então olha como o Gabriel Gobron já enxergava, né, a doutrina naquele momento ali já. O sarcasmo dominava realmente, né, muita gente naquela época. Atualmente, os livros de Leon Denis se espalharam pelo mundo inteiro, e o mestre me anuncia que a Alemanha se pôs a traduzi-los e a propagá-los. Tem que ir pro café para a Alemanha, tá vendo? Para quem não entender a brincadeira, é o Café com Espiritismo, que nós 3 aqui fazemos parte. E hoje é traduzido para o espanhol, né, com um grupo de WhatsApp aí com quase 200 pessoas, com projetos de que seja traduzido para outros idiomas, e quem sabe, né, o alemão, né, tá chegando na França, também está quase dando certo para o inglês, otimista, né? Quem sabe o alemão. E então as obras de Denis traduzidas para o alemão. A tradução de seu consolador livro depois da morte acaba de ser lançada em Leipzig. De todos os lados, o mestre recebe cartas de discípulos, de visitantes estrangeiros de passagem que desejam conhecer em Tours esse estranho Loreno. Deliberadamente, Denis desprezou a literatura e a política para assumir a tarefa ingrata de defender e de propagar a mais extravagante das teses, do ponto de vista dos professores, dos sacerdotes, dos jornalistas e de 100 outras categorias de céticos. Ele escreve bem o Gabriel Gobron, né, rapaz? E acho que dá tempo de mais um trecho aqui, de mais um apêndice, quando o Gaston Lúcio vai falar de um artigo no Le Matin, publicado em 6 de junho de 1927, portanto,
pouco menos aí de 2 meses depois da desencarnação de Denis. O título do artigo é O Fim de um Sábio. E ele começa dizendo assim: fez-se pouca publicidade em torno da morte de Leon Denis. Não o bastante. Então, mas não era isso que Denis procurava, né? Aí entra aqui a questão: você quer reconhecimento onde, né? É claro que há muitos que tiveram reconhecimento encarnados e também depois desencarnados. Mas realmente aqui o Le Matin vai destacar. E Le Matin, é bom dizer que um dos maiores jornais, né, da França. Então fez questão de colocar um artigo enaltecendo, vamos dizer assim, o compromisso, né, de Leon Denis com a causa que acreditava. Apesar de todas as dificuldades, ele vai dizer aqui que é preciso reparar essa injustiça. Pouco barulho feito na morte dele, então Le Matin repara essa injustiça, então, e publica um artigo dizendo que a vida inteira de Leon Denis foi devotada à sobrevivência. Mais que ninguém, ele negou o amesquinhamento total do ser pensante. E mais para o final do artigo, ele vai dizer que até a idade de 81 anos, em que desencarnou persuadido de continuar sua obra no além, de colaborar para a evolução da humanidade com uma assiduidade ao mesmo tempo enérgica e mais serena ainda que a desenvolvida no curso de sua longa existência de santo leigo, Leon Denis foi um comovente exemplo de fidelidade aos seus princípios de inesgotável bondade. E aqui eu achei bom que o artigo coloca Denis ao lado de grandes nomes, né? Devemos nos inclinar diante da memória desse sábio tão digno, que dizia dos espíritas tão ridicularizados e tão escarnecidos, dos quais foi o chefe, depois de Allan Kardec, ao lado de Gabriel Delane, de Camille Flammarion, de William Crookes e de tantos outros sábios renomados. Realmente bonito, né? Eu acho que reparou realmente o silêncio de muitos jornais, de muitas pessoas. Merecido, né? Eu acho que o que dá força para a doutrina são pessoas como Denis. Porque a gente olha, que a gente sabe, né? Denis, Kardec, Vopou Chico também, desencarnaram, foram até o último instante completamente coerente com aquilo que defendeu a vida toda, né? Porque a gente fala assim, que mentira, vamos dizer assim, que mentira é essa que persiste até o final da vida da pessoa, que a pessoa desencarna defendendo, né? Para que fantasia é essa que a pessoa se sente motivada a defender até o desencarne? Porque, assim, se ela vai bem no espiritismo até os 60, 70 e depois desanda, fica um questionamento. Fala assim, cansou. Mas que mentira é essa que as pessoas não se cansam de mentir? Denis defendeu até o final e olha um reconhecimento desse aqui, né? Um artigo desse aqui, seja o do Gobron, seja esse do Le Matin, ou mesmo a própria biografia do Gaston Luce, a gente vê a integridade, né, com que desencarna. Isso dá muita força para o espiritismo, né? Então eu acho que fica a mensagem para nós espíritas, para a gente ser fiel ao que a gente acredita, aconteça o que acontecer, né? Seja estando na moda ou não estando, sendo falado ou ridicularizado, que a gente seja fiel, porque se a gente acredita mesmo, é a nossa vida que vai dar força à doutrina, né? O Emmanuel diz que a caridade que se pode fazer à doutrina é a divulgação, então que a gente possa divulgar sendo coerentes, né? Não é sendo perfeitos, mas tentar ser coerente entre aquilo que se estuda e fala com aquilo que se vive, né? Seja no momento que for, na hora que for, porque o exemplo de Leon Denis, para mim, o maior exemplo que ele deixou é desencarnar coerente com tudo que ele defendeu. Isso para mim é magnífico, assim, é o que me faz emocionar quando se pensa nele, é ver que ele foi capaz de desencarnar íntegro, sem mentiras, sem invenções, mas fiel àquilo que ele acreditava, né? E o apêndice 4, a gente não vai ler tudo aqui, mas deixa como tarefa de casa para quem nos assiste, que é o balanço da atividade oral. São os títulos das principais conferências feitas por Leon Denis,
Então aqui são vários temas, eu até brinquei aqui antes de começar o estudo. A palestrante que tiver em dúvida de qual tema abordar, dá uma pesquisada aqui que vai encontrar alguns títulos bem sugestivos e vai falar aqui então das palestras, né, dos temas de Leon Denis, e foram vários. A gente sabe que naquela época, com toda dificuldade, com toda limitação, ainda assim, quando podia, ele viajava e falava e divulgava, e acima de tudo, como disse muito bem o Gustavo, vivia com fidelidade aos princípios que ele adotava, né? Então isso é muito forte, né? Nos emociona, nos encanta, mas que possa nos inspirar também, né? Então é com esse sentimento que a gente encerra mais esse estudo Vida e Obra de Leon Denis, lembrando e pedindo sempre para que acompanhe as nossas redes sociais, né? Siga e se inscreva nos nossos canais, o canal Alimento da Alma, o Grupo Espírita Leon Denis, compartilhe nos grupos de WhatsApp, que hoje é uma ferramenta maravilhosa para esse tipo de divulgação. Enfim, colabore conosco para que esse estudo, né, chegue até outras pessoas e também possa inspirar outros grupos a também transmitir os estudos que já fazem, né, nas diversas casas espíritas. Muita paz, muito obrigado e até o próximo estudo da Vida e Obra de Leon Denis.